Olá, tudo bem? O que nós vamos fazer durante o hands-on de FRAM? Primeiro, você vai receber na sua casa esta plaquinha aqui, que é a placa da FRAM. Nessa placa, durante esse hands-on, nós explicaremos que aqui você tem um gravador de MSP430 embutido, o chip de FRAM com acesso a seus pinos e uma parte de expansão dessa placa, aonde você pode colocar para funcionar kits, como é o caso do GPS da Texas e do Wi-Fi da Texas. A gente vai mostrar isso tudo durante o hands-on. Além de mostrar o kit e as suas características, nós vamos também falar da arquitetura da memória FRAM. Você vai descobrir nesse tópico de arquitetura que ela é uma memória com um consumo muito menor do que, por exemplo, a E2PROM, a Flash tem. Você consegue reduzir em torno de 100 vezes o consumo para utilização em memória, utilizando FRAM, do que utilizando uma Flash e uma E2PROM. Na arquitetura, nós vamos descobrir também que um dos gargalos, quando se utiliza a memória E2PROM ou a memória Flash, é a velocidade de gravação. Você mandar gravar 1 byte na memória flash do seu microcontrolador é uma operação que consome milissegundos na grande maioria das vezes. Nós vamos mostrar durante o hands-on que na FRAM essa mesma gravação de byte é feita em nanosegundos. Mesma velocidade que eu gastaria para gravar em RAM. Então o tempo de gravação é muito menor. Você torna a gravação na FRAM mais rápida do que se você fizesse a mesma coisa em Flash ou em E2PROM. Se o seu produto, se o seu projeto precisa gravar uma enorme quantidade de dados em memória, fazer isso com Flash ou com E2PROM torna-se demorado. Fazer isso com FRAM pode ficar muitas vezes mais rápido do que o seu projeto antigo. Ainda na arquitetura, nós vamos falar do ciclo de vida. Porque você pega o datasheet de qualquer microcontrolador que tenha memória flash, os MSP430 da família 4, por exemplo, que tem memória flash, vai estar escrito claro como água lá, 100 mil ciclos de gravação. Então, se você tem um dado que chega por uma porta do conversor AD e você quer gravar essa informação diversas vezes na memória, você vai poder repetir isso apenas 100 mil vezes. Eu falo 100 mil vezes, às vezes o cara acha que é muito tempo. Não é. Dá para provar que dependendo do que você quer gravar, você esgota a capacidade da memória em um dia. Na FRAM, esse ciclo de gravação é de 1 trilhão de vezes. 1 trilhão. Quer dizer que aquele ciclo de vida que se esgota em um dia na memória flash para a memória FRAM, isso vai demorar anos e a gente vai mostrar como aqui no hands-on. Outra coisa muito importante é a questão de segurança. Porque afinal de contas, lá nessa memória, na Flash, na E2PROM, você vai querer armazenar dados não voláteis e muitas vezes dados importantes para o seu projeto. Como é a questão da segurança na FRAM? Nós vamos falar, por exemplo, que esse chip, descrevendo a arquitetura do microcontrolador, tem um periférico chamado MPU, que é a máquina que protege a unidade de memória, para você configurar, evitando gravações acidentais ou leituras e gravações não permitidas. Você consegue proteger isso. Por último, isso tudo é muito bonito, muito belo, mas se esse chip custar $40, eu estou fora. Tem alternativas muito mais baratas no mercado. E a gente vai ver que o custo desse chip chega a ser inferior a chips da própria Texas, que tem as memórias Flash e a memória E2PROM. Muito bem, isso tudo vai ser mostrado na arquitetura.
Uma vez que a gente entender qual é a mágica por trás dessa arquitetura da memória FRAM e como que ela está colocada dentro do MSP430, nós vamos entender este chip, o MSP430FR57XX, que é o que está soldado na plaquinha que você recebeu aí. Vamos ver os seus periféricos, as suas características de memória, velocidade, portas de entrada e saída, etc. E quando você entender isso, nós vamos falar do kit em detalhes, rodar o programa demo que vem com ele, fazer o teste de gravação em memória FRAM nesse cara, e vamos fazer um laboratório prático para medir o consumo de corrente de um programa que está sendo executado dentro da memória. Então a gente vai mostrar que realmente esse cara é de baixo consumo, ok? Uma vez que esse laboratório ficou claro, a gente vai falar dos outros periféricos avançados que esse chip tem. Máquinas de comunicação serial, tipo SPI, 2C, RS-232, vamos falar do conversor AD, etc, etc, etc. Um desses periféricos a gente elegeu para fazer um laboratório prático aqui. Vamos usar a MPU, que é a máquina de proteção da memória, que evita gravações acidentais ou evita que alguém tente pegar o teu código-fonte que você gravou dentro do microcontrolador. Depois nós vamos comparar os MSPs 430 com flash e os MSPs 430 com FRAM. E você vai ver que dentro da própria Texas, os MSPs 430 têm uma revolução quando se trata de memória FRAM. Vamos ver o comparativo deles em termos de performance, consumo, duração de bateria, etc., velocidade de gravação, etc. Depois vamos falar de um termo importante, que é o Reliability. Vamos falar das características funcionais desse chip, suas características de operação, como é que ele se comporta com temperatura, tensão de alimentação, etc. E todas as ferramentas, além do kit de FRAM, que você tem disponível para trabalhar com essa tecnologia, ok? É isso que nos espera aí no Hands-On. Seja muito bem-vindo e espero que aproveite. Abraços!